Fala galera, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais uma videoaula falando sobre campo elétrico. Veja só, a gente sabe que campo em física é a região do espaço onde pode haver algum tipo de força. Você já deve ter estudado o campo gravitacional, que é a aceleração da gravidade. Esse campo gravitacional é a região onde pode haver a ação de uma força denominada peso. Então, se eu pego uma massa e coloco ela dentro de um campo gravitacional, ela sofre a ação de uma força-peso. Do mesmo jeito que a gente tem essa relação entre peso e gravidade, a gente vai ter uma relação entre força elétrica e campo elétrico. O campo elétrico, pessoal, nada mais é do que a região do espaço onde pode haver uma força elétrica. E como é que vai ter essa força elétrica? Basta eu colocar dentro de um campo elétrico uma carga de prova. Essa carga de prova, se ficar sujeita à ação de uma força, é porque ali naquela região tem um campo elétrico. Então, veja só o que eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui o vetor campo elétrico. O vetor campo elétrico é dado pela razão entre a força elétrica e a carga de prova. Essa relação aqui, pessoal, mostra para a gente que o campo elétrico é uma região onde vai ter atuação de força. Apesar de ter essa carguinha de prova aqui, Qzinho, essa carga aqui, ela é chamada de carga de prova, o campo, ele não depende dessa carguinha de prova. É igual, lá no campo gravitacional, a massa aqui. A gravidade não depende dessa massa. Ela é apenas para provar que tem um campo. Então, veja só aqui o que acontece. Eu tenho uma carga Qzão positiva, por exemplo, que gera um campo ao seu redor. Se eu botar uma carga Qzinho aqui, se eu botar uma carga Qzinho positiva, ela vai sofrer uma força de repulsão. Se eu colocar uma carga negativa Qzinho, ela vai sofrer uma força de atração. Aí o que é que acontece? Toda vez que a carga de prova for uma carga positiva, o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica vão ter o mesmo sentido. Já se a carga de prova for uma carga negativa, o vetor campo elétrico e o vetor força elétrica vão ter sentidos contrários. Então a carga de prova, nesse caso, ela me ajudou a entender qual sentido do campo vai estar. Mas o campo não depende dela. Já já vocês vão ver que o campo só depende de Qzão, que é a carga que gera o campo. Então aqui, galera, é só para caso apareça uma carga de prova e você quiser saber, ele não dá essa, por exemplo, ele poderia não dar aqui, só dá força nela e quiser saber qual é o sentido do campo. Se a carga de prova é uma carga positiva, campo e força têm o mesmo sentido. Se a carga de prova é uma carga negativa, campo e força vão ter sentidos contrários. Então você só se preocupa com isso que eu estou falando, caso ele dê a carga de prova na questão. Porém, se ele der a carga geradora do campo, o campo elétrico é dado por essa formulazinha aqui. K, Qzão sobre D ao quadrado. Aí, veja só o que acontece. Eu tenho uma carga Qzão positiva e tenho um ponto P. Perceba que não precisa ter uma carga de prova aqui. É um ponto qualquer. Vai ter um vetor campo elétrico aqui. Toda vez que a carga que gera o campo é uma carga positiva, a gente tem um campo chamado de campo de afastamento. Então, quando uma carga ela é positiva, independente do que tiver aqui, o campo vai ser um campo para fora, é um campo de afastamento. Já se a carga for negativa, a carga que gera o campo for negativa, ela vai gerar um campo que nós chamamos de campo de aproximação. Então, independente do que esteja nesse ponto, se é uma carga positiva, se é uma carga negativa, ou se não tiver carga, quando uma carga que gera o campo é positiva, ela gera um campo sempre de afastamento, um campo para fora. Quando a carga que gera o campo é uma carga negativa, ela vai gerar um campo de aproximação, que é um campo para dentro. Então, galera, se ligue no que eu estou falando. Cargas positivas geram um campo de afastamento, campo para fora, enquanto que cargas negativas geram um campo de aproximação.
Para a gente concluir essa primeira etapa, qual seria a unidade de campo elétrico? Campo elétrico é força dividido por carga de prova. Se o campo elétrico é força, força é em Newton, carga é em Coulomb, então o campo elétrico vai ser Newton por Coulomb. Essa é a unidade de campo elétrico. Nas próximas aulas vocês verão que tem outra unidade de campo elétrico também. Beleza? Então agora eu vou apagar o quadro aqui e nós vamos para a próxima parte. Se liga aí. Voltando, galera, veja só. A gente viu nesse instante que o campo elétrico ele pode ser gerado por uma carga positiva ou por uma carga negativa. Quando a carga ela é positiva, gera um campo de afastamento. Quando a carga ela é negativa, gera um campo de aproximação. Aí veja, em cada ponto daquela região vai ter um vetor campo elétrico resultante. Então aqui eu tenho essa região na minha sala. E em cada ponto aqui eu vou ter um vetor resultante. Imagine se eu quisesse pegar e desenhar em cada ponto aqui dessa sala um vetor. Ia ficar um desenho muito complicado. Então o que acontece? Toda vez que você quer representar a região onde o campo elétrico atua, a gente representa por as chamadas linhas de campo ou as chamadas linhas de força. As linhas de força ou linhas de campo são linhas que representam a região onde o campo elétrico atua. Então, olha só, toda vez que eu tenho uma linha de força, que é essa linha vermelha aqui, em cada ponto dessa linha eu vou ter um vetor campo elétrico. E esse vetor campo elétrico é sempre tangente a essa linha, a direção dele é sempre tangente, e o seu sentido é sempre o sentido da linha. Então aqui nesse ponto eu tenho um vetor, aqui nesse ponto eu tenho outro, aqui nesse ponto eu tenho outro. Eu representei esses dois apenas, mas eu poderia representar em cada ponto aqui um vetor campo elétrico. Então em cada ponto da linha de força eu vou ter um vetor campo elétrico ali. Aí olha, eu tenho duas propriedades interessantes para as linhas de força que vocês não podem esquecer. Veja só, a primeira é a seguinte: as linhas de força elas nunca podem se cruzar. Por que elas nunca podem se cruzar? Porque para cada ponto de uma linha de força, eu só posso ter um vetor campo elétrico. Então aqui, do jeito que está, eu teria dois vetores campo elétrico. Eu teria um vetor campo elétrico para essa linha de força que está subindo e teria um vetor campo elétrico para essa daqui. Não pode. Aí um aluno me perguntou uma vez: Anderson, mas a gente não pode esses dois dar um resultante não? Não, pessoal. Porque aqui, para cada ponto da linha, eu já tenho um vetor resultante. Então aqui está dizendo como se tivessem dois vetores campo elétrico resultantes para o mesmo ponto. Eu não posso ter isso. Então as linhas de força, elas nunca se cruzam. Não esqueça disso. Elas nunca irão se cruzar. Então se tiver alguma questão onde você viu as linhas de força se cruzando, já sabe que está errado. Outra coisa importante é, caso você veja uma situação onde as linhas de força elas estejam mais próximas ou mais afastadas, isso indica alguma coisa. Isso indica o seguinte: quanto mais próximas as linhas de força tiverem, maior a intensidade do campo elétrico naquela região. Então aqui eu tenho três pontos: o ponto A, o ponto B e o ponto C. Eu posso afirmar aqui, galera, que o campo em A é menor do que o campo em B, que é menor do que o campo em C. Por quê? Porque onde o ponto C está, as linhas de campo elas estão mais próximas. Ou seja, quanto mais próximas as linhas estiverem, maior a intensidade do campo. Quanto mais concentradas essas linhas estiverem, maior a intensidade do campo. Aí olha só, aqui eu coloquei três figurinhas para representar para vocês como é que são as linhas de campo geradas por cargas. O que é que acontece? Se eu tenho uma carga positiva, a gente já viu que o campo é para fora, as linhas de campo são desse jeito, linhas saindo da carga. Já uma carga negativa, o desenho é praticamente o mesmo, só muda o sentido da linha. As linhas vão ser entrando. Percebam que quanto mais próximo eu tiver da carga, maior a intensidade do campo. Por quê? Porque as linhas estão mais próximas. Se eu tiver duas cargas, ó, aqui é o campo gerado por duas cargas, é o campo resultante gerado por duas cargas. Ela sai da carga positiva e chega na carga negativa. Só que não sei se vocês perceberam. Anderson, por que a quantidade de linhas da carga positiva está maior do que a da carga negativa?
eu botei já de propósito. Se essas duas tivessem quantidades de linhas iguais, eu poderia afirmar que elas seriam cargas iguais. Eu poderia afirmar isso para vocês. Mas percebam que a carga 1 aqui tem mais linhas saindo dela. E quanto mais linhas eu tenho, mais próximas as linhas vão ficar. Se mais próximas as linhas vão ficar, consequentemente o campo produzido pela carga 1 tende a ser um campo produzido pela carga 2 nessa região aqui. Ou seja, quanto mais linhas sai da carga, pessoal, significa que a carga ela é maior. Então a carga 1 aqui, ela tem valor maior que a carga 2. Então se você perceber uma situação onde tem duas cargas e você vê mais linhas em uma do que na outra, é porque o módulo de uma é maior do que o módulo da outra. Tem uma questão que aparece sempre nos livros, aparece sempre, que ele bota duas cargas e é justamente isso que eu acabei de dizer para vocês. E para a gente concluir essa parte de campo elétrico, tem o seguinte, tem o famoso CEL, que vai ser muito utilizado no próximo assunto, que é potencial. O campo elétrico uniforme. O que é o campo elétrico uniforme? É o campo onde as linhas estão igualmente orientadas e igualmente espaçadas. O que é que significa isso? Que em todos os pontos o campo vai ter o mesmo valor. Então aqui, se eu tenho o ponto A, eu tenho o ponto B, eu tenho o ponto C, em A, em B e em C, os campos elétricos eles são iguais. E aí o que pode aparecer numa questão aqui? Ele pode botar uma carga nesse ponto A, ele pode botar uma carga nesse ponto B, ele pode colocar uma carga nesse ponto C e perguntar qual é a força que essa carga está sujeita. Como o campo é constante, pessoal, se eu botar a mesma carga em A, em B e em C, o campo vai ser o mesmo. Se o campo é o mesmo, a força vai ser a mesma. Então o que pode pedir aqui? Pode pedir o seguinte, ele dá uma carguinha e pedir para saber qual é a força que está atuando nela. A partir daquela primeira equação de campo, a gente sabe que força é a carga de prova vezes o campo. Se eu botar uma carga de prova em A, botar essa mesma carga de prova em B e em C, como o campo é constante, a força também vai ser constante. E aí, galera, se a força é constante, ele pode usar as fórmulas de movimento variado, pode usar as fórmulas de lei de Newton, porque se a força é constante, eu posso usar a força resultante, massa vezes aceleração, para achar aceleração, posso achar velocidade, posso achar N coisas que envolvam no campo uniforme. Então, galera, é isso aí. Na próxima videoaula da gente vai falar sobre outros temas, sobre potencial e outras coisas, e bons estudos para vocês.